Olá pessoal, dando continuidade ao estudo de sistemas de amortização, na última aula nós vimos o sistema de amortização constante, o SAC, onde a principal característica era o cálculo da amortização, que bastava fazer o capital, o valor emprestado, que é o saldo devedor inicial, dividido pelo número de parcelas. Agora, nós temos outras formas para determinar um valor específico de um período específico, que aqui nós representamos pela letra P, sem a necessidade de fazer toda a planilha de pagamentos. Como que nós fazemos isso? Como a amortização é constante, eu consigo também calcular qualquer um dos valores de saldo devedor, fazendo o valor do saldo devedor inicial, que aqui eu coloquei como PV, o capital emprestado, menos dependendo da parcela que eu quero. Por exemplo, se eu quero o saldo devedor da quinta parcela, após o pagamento da quinta prestação, então eu vou pegar o saldo devedor inicial, que é o capital, menos 5 parcelas de amortização, já que seriam os valores sempre o mesmo, bastaria multiplicar por 5. O juro. Sempre o juro nós fazemos a taxa vezes o saldo devedor anterior da linha de cima. Então, por exemplo, se eu quero o juro do quarto período, após o pagamento da quarta parcela, eu vou fazer a taxa vezes o saldo devedor 4 menos 1, 3, do terceiro. E como que eu calculo esse saldo devedor do terceiro? Fazendo o saldo devedor inicial menos 3 vezes a amortização. Da mesma forma, a prestação. Se eu quero a prestação da terceira parcela, eu vou pegar a amortização, que é constante, mais o juro da terceira. Como que calculo o juro da terceira? Saldo devedor da segunda vezes a taxa. Como que calculo o saldo devedor da segunda? O valor principal emprestado, que é o saldo devedor inicial, menos 2 vezes a amortização. Então, observe que as fórmulas ficam bem simples, não há necessidade de usar nem a HP para fazer o cálculo. Então, aqui um exemplo, recapitulando como que nós fazíamos. Então, aqui, um empréstimo de 5.000 a 1,02% ao mês pelo prazo de 8 meses. Então, se é pelo prazo de 8 meses, eu vou pegar os 5.000 e vou dividir por 8. Daí, deu 625. O 625 é constante em todos os 8 períodos. Aí, depois eu tenho que calcular o saldo devedor. Como que eu faço? Eu vou diminuindo 625 um a um. Então, 5.000 menos 625 deu 4.375. Menos 625, 3.750. E assim sucessivamente até zerar. Para calcular o juro, é o saldo devedor vezes a taxa. Então, 5.000 vezes 1,02%, deu 51. Depois, 4.375 vezes 1,02%, 44,63. E assim sucessivamente. Então, essa planilha eu consigo completá-la coluna por coluna, não há necessidade de fazer linha a linha como na tabela Price. E depois, finalmente, a última coluna da prestação. O que é a prestação? É o pagamento da dívida, que nós chamamos de amortização, mais o juro. Então, basta somar 625 mais 51, 676. E assim, sucessivamente. Hoje, o objetivo é que nós consigamos calcular um valor específico, por exemplo, aqui, como que eu tenho esse juro da quinta parcela, após o quinto período. Então, como que eu calculo esse 25,50? Então, eu vou utilizar essa fórmula inicial. Então, o juro do quinto período é a taxa vezes o saldo devedor do quarto. E como que eu calculo o saldo devedor do quarto período? É o capital que foi emprestado, nesse caso 5.000, menos 4 vezes a parcela de amortização, sendo que a parcela de amortização é o primeiro cálculo a ser feito, 625 nesse caso, que basta dividir o valor emprestado, 5.000, pelo número de parcelas, 8. Então, lembrando, recapitulado isso, temos aqui alguns exercícios para aplicação das fórmulas. Então, no primeiro ele pede para construir mesmo a planilha de amortização, para relembrar. E aqui já no 2, olha, para calcular as amortizações. Então, basta dividir o valor emprestado, saldo devedor inicial ou o capital, pelo número de parcelas, por 12. Daí, para calcular o juro da terceira prestação. Lembra, o juro da terceira é a taxa vezes o saldo devedor da segunda.
E como que eu calculo o saldo devedor da segunda? O valor inicial, 8.500, menos 2 vezes a amortização. Então, tem que calcular o item A para ter o B. E no item C, a quarta prestação. Como que eu calculo a quarta prestação? É a parcela de amortização que eu já tenho aqui no A, mais o juro da quarta prestação. Como que eu tenho esse juro da quarta? Eu tenho que fazer a taxa vezes o saldo devedor da terceira. O saldo devedor da terceira é o valor que foi emprestado menos 3 vezes a amortização. Então, aqui só para vocês relembrarem ou fixarem melhor essa definição das fórmulas, que nesse caso, lembre-se que não foi necessário o uso da HP, porque não tem nenhuma fórmula específica. Basta utilizar a definição do que é o saldo devedor, o juro e a prestação, que é o cálculo da soma do que foi pago, da dívida, que é a amortização, mais o juro. Então, aqui tem alguns exercícios, na sequência eu posto a resolução deles. Em caso de dúvidas, só deixar um comentário. Então é isso, muito obrigada, tchau, tchau.